aí, Augusto? E aí, imortal. Ah, E aí, galera? Esse moleque aqui é top pra caramba, hein? e aí, galera, suave? Caraca, não sei se vocês se ligaram na história dele na série. Caraca, foi muito punk. Foi mesmo, mas graças a Deus estamos firmão aí. Pois é, o pai dele era chefe do tráfico e rolou mó treta. Mas infelizmente, a mãe dele não sobreviveu. É, o único jeito era me apegar a Deus. Mas meu pai me perseguia demais por causa da igreja. Caraca. Mas conta pra rapaziada aí, qual foi o seu segredo pra continuar na igreja e em Deus? O segredo da constância é o foco no propósito. Eu acredito que Deus tem um plano pra mim. Eu ainda vou ver meu pai ajoelhado diante de Deus. Caraca, guri. E esse menino só tem 14 anos. A constância dele já é exemplo para muita gente. Tipo o exemplo de Isaac na Bíblia. Vocês já ouviram? Sacou? Se liga que hoje vamos falar mais sobre isso na palavra, beleza? Tamo junto? Tamo juntos. Aleluia, igreja, glória a Deus pela sua vida. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo. Vamos agora compartilhar um pouco da palavra que Deus tem para mim, tem para você nessa noite. Então, procura aí na sua Bíblia o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 17, verso 6 e 7. Gênesis 17, 6 e 7. Se você preferir, você pode estar acompanhando conosco aqui na tela. Isso aí também pode facilitar também para que você fique sempre olhando aqui para a nossa projeção, amém? Para a imagem que você está vendo aí na sua tela. Eu queria que você fosse dando feedback. Nós estamos transmitindo pelo Facebook. Caso a imagem, existe um delay, um tempozinho, a qual às vezes a conexão atrapalha um pouco, o Wi-Fi e tal, mas tenha um pouco de paciência, estamos nos ajustando. Nós queremos o melhor para você, queremos transmitir o melhor de imagem, de áudio para você, para sua casa, e principalmente da presença de Deus. Então que você possa ter o seu coração empenhado nisso, entender que Deus tem uma obra sobrenatural para você. Nós queremos melhorar aqui da melhor forma possível a qualidade, para que chegue para você o melhor. Amém? Livro de Gênesis capítulo 17, verso 6, depois o verso 7, diz assim: eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de vocês procederão reis. 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, entre os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, nessa noite pela tua graça, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Pai, que certamente tem enchido a nossa vida, tem enchido o nosso coração da sua presença. Eu peço a ti que nessa noite tu possa ir ao encontro de cada coração, daquele, ó Deus, que está desesperançado, daquele que muitas das vezes, ó Deus, não quer nem mais viver, que a tua mão de poder alcance essas vidas, que possa entrar nessas vidas, Senhor, novamente a ação de Deus, e que o teu Espírito Santo possa vir de maneira sobrenatural sobre cada coração, sobre cada vida, que a transcrição da tua palavra, Pai, possa vir e trazer ao nosso coração, ao coração de cada um que está nos ouvindo, nos vendo, ó Deus, que possa ir, ó Deus, e fazer morada, possa restaurar, restabelecer tudo aquilo que o inimigo quis cortar, ó Pai. Que em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade na minha vida e na vida de cada um dos que estão nos vendo, ouvindo. Que a tua mão de poder esteja sobre eles, sobre esse ambiente, sobre esse lugar. Ó Pai, porque agora nós somos, ó Deus, a casa de Deus. E nós cremos que a tua presença está sobre nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de falar as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Você pode dizer comigo, amém. Queridos, nosso tema hoje, nós estamos numa série de campanhas, entre terça-feira, entre domingo e entre sábado. E no sábado nós temos o nosso Arena Jovem, é um culto mais pop, é um culto mais jovem, e nós temos trabalhado
uma série com ele chamado Nenhum Passo Atrás. Tivemos uma conferência assim bombástica, e depois dessa conferência entramos nessa campanha que tem o mesmo tema, né, o mesmo nome da conferência, Nenhum Passo Atrás. E através disso nós estamos vendo alguns passos que nós precisamos ir à frente, né, e conseguir romper algumas questões da nossa vida. Falamos já sobre a intensidade, o passo da intensidade, né? Tem muito crente que vive sem intensidade, que vive uma vida, desculpe esse meu modo de falar, mas meia boca. Deus nessa noite quer levar você a um entendimento que você precisa viver uma vida com mais constância, com mais permanência em Deus. E o segundo passo que nós tomamos, falamos sobre o passo da resiliência, o quanto nós nos tornamos cada vez mais forte e cada vez mais vencendo o maligno. Porque no dia que nós estamos vivendo hoje, né, nas questões que nós vivemos hoje, até mesmo a situação atual do nosso país, para pensar um pouco, como você precisa ser resiliente, como você precisa ser insistente, ter resistência àquilo que te resiste, vencer aquilo que te resiste. Falamos sobre esse passo. Falamos sobre o foco, foi o terceiro passo, foco no futuro, né? Como que hoje uma pessoa ela vive? Muitos vivem hoje, mas vamos dizer assim, a sua forma de viver, ela repercute o que ela viveu no seu passado. Isso até então não está errado. Mas a sua emoção, mas o seu futuro se torna quase que inalcançável, porque ela fica presa, ela fica enraizada pelo seu passado. Então ela não consegue ir à frente, porque o passado dela prende ela hoje. E apesar dela estar vivendo o presente, mas ainda assim ela está com a vida presa ao seu passado. E ela vive a vida frustrada, triste. E nós falamos sobre o foco no futuro, foi o terceiro passo. E hoje o quarto passo, um passo baseado na permanência, na constância. Repete comigo, constância. Estar inserido em um ambiente de fé assertiva move e inspira uma pessoa. Então, uma das primeiras questões que você precisa entender bem para você manter uma vida constante em Deus é você entender que você está inserido no lugar certo. Precisa estar na posição, no lugar aonde Deus quer que você esteja. Como é o maior problema hoje? É que existem muitas pessoas que, mesmo profissionalmente, ela não se coloca numa posição onde Deus quer que ela esteja. Então ela acaba vivendo uma vida, até de certa forma, boa. Tem dinheiro, tem recurso, tem um bom trabalho, né? Mas dentro dela existe ainda um vazio. A posição a qual Deus tem para a vida dessa pessoa, né, é uma posição onde Deus quer cumprir os propósitos dele na vida dela, fazendo com que ela seja uma pessoa melhor, fazendo com que ela esteja numa posição melhor, seja financeira, seja emocional, seja qual área for. Muitos não conseguem alcançar esse lugar, porque não tem uma constância. A vida dela está, como se fosse andar com um carro, e o freio de mão tivesse puxado, travando as rodas de trás, e você acelerava, ia, né, gastava combustível, gastava tempo, fazia força, ia à frente, né, assim, vamos, mas o carro, a roda de trás está travada. Tem pessoas que muitas vezes vivem uma vida assim, ela faz de tudo, ela se esforça, ela até ganha bem, mas a vida dela é como se fosse com o freio de mão puxado. Tudo que ela faz, todo esforço que ela faz, não faz ela andar para frente. Ela permanece no mesmo lugar. Hoje é um desafio para você compreender que Deus tem um lugar melhor para você ir. Deus tem um local melhor para você estar. Esse lugar se chama debaixo do propósito que Ele tem para você. Enquanto você não achar o seu propósito, enquanto a pessoa não achar o propósito dela, ela vive com o freio de mão puxado. Nossa natureza humana, né, na nossa natureza humana somos desafiados diariamente a avançar. Porém, o retroceder tem comumente acontecido de forma permissiva,
anulando em nós o desejo da autossuperação. A pessoa que vive assim, com o freio de mão puxado, né? Ela, entenda bem o seguinte, vamos lá. Se todos estão caminhando, né, para frente, e se a pessoa ela permanece com o freio de mão puxado da vida dela, podemos dizer assim, todos estão avançando. E ela vai ficando para trás. A vida dela não prospera, ela não cresce, ela não vai adiante. A vida ela é formada por algumas fases, vamos dizer assim. Vamos dizer etapas. Na sua vida você tem etapas. Você lembra alguns anos atrás como era a sua vida? Você lembra, faz uma retrospectiva um pouquinho e observa 10 anos atrás como que era a sua vida. Aí vai pensando um pouquinho, 7, 8, 5 anos atrás, como é que era a sua vida? Ano passado, como é que foi a sua vida? Hoje, como é que é a sua vida? Entenda o seguinte, para cada nova etapa, repete comigo aí, você aí na sua casa. Onde quer que você esteja me vendo? Repete. A cada nova etapa, um novo desafio. Não tem como você ir para uma nova etapa sem um novo desafio. Sabe por quê? Muitas pessoas querem o seguinte, elas querem ir. Deixa eu explicar melhor para você assim. Se você não jogou videogame, você já viu alguém jogando. E aí quando a pessoa pega o videogame, ela começa numa fase, normalmente a primeira fase é uma fase um pouco mais fácil. Né? Ou talvez joguinho de celular, você deve ter jogado alguma vez. É uma fase fácil. Aí você passou aquela fase. Aí você vai para uma outra fase, uma outra etapa do jogo. Nessa outra etapa, a fase não é mais fácil como a primeira. E aí você vai para uma terceira fase. Aquela terceira fase não é tão fácil quanto a segunda e nem tão fácil quanto a primeira. Daqui a pouco você está na 19ª fase. Se você for parar para pensar, olha como o jogo foi dificultando. Você entrou numa fase, aí foi para a segunda. Entenda uma coisa, não existe fase, não existe etapa fácil, que você vença e vá para uma outra etapa fácil. Você vence uma etapa, e aí quando chega na outra etapa, a outra etapa tem um outro grau de dificuldade. E quando você vai para uma terceira etapa, a terceira etapa tem um outro grau de dificuldade. Quando chega lá na 19ª fase, olha quantos graus de dificuldade você já venceu, já passou. Então entenda uma coisa, a vida não é assim, fase fácil para uma fase mais fácil ainda, não é assim. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo então que eu vou viver dificuldade, que eu tenho que passar dificuldade, que eu tenho que viver crise, que eu tenho que viver agonias para poder passar de fase. Entenda uma coisa, toda fase abre uma nova oportunidade para você crescer. Toda etapa da sua vida abre uma nova oportunidade para você se desenvolver mais. Não dá para ir de fase fácil para fase mais fácil ainda. Se você conquistou o que você conquistou até hoje, entenda, a vida não vai se tornar, a vida, por você ter conquistado o que você conquistou hoje, a vida não vai ser mais fácil para você porque você venceu a etapa anterior. Não, cada etapa tem o seu grau de dificuldade. O problema é que tem muitas pessoas que querem passar da fase fácil para a fase mais fácil ainda. Não, querido. Para você permanecer e você zerar o jogo, posso dizer assim? Para você conquistar 100% do propósito que Deus tem para você, você tem que passar todas as fases e vencer todas as dificuldades. O problema é que muita gente quer vida fácil e ela não quer viver dificuldades, ela só quer passar de fase fácil para fase fácil. Não é assim. Só permanece dentro do propósito e dentro da constância aqueles que vencem as suas fases, as suas etapas, aqueles que vão adiante e aqueles que permanecem. Eu lembro um tempo atrás muitos anos atrás, quando eu ainda gostava muito de jogar videogame, hoje quase não tem mais tempo. E eu lembro de um jogo, não lembro qual é o nome para não dar ibope, mas eu lembro de um jogo que eu fui vencendo, e chegou numa etapa do jogo, quase a etapa final, quase chegando no final, em que eu não conseguia passar daquela fase.
E eu fiquei pensando assim, caramba, joguei essas fases todas, vou parar aqui. E aí larguei o jogo lá e esqueci. Deixa pra lá. Aí um dia eu pensei, acho que eu vou jogar ele de novo ainda. Aí eu coloquei lá, zerei, comecei a jogar. Ficou muito mais fácil, fui passando pelas fases. Quando chegou na fase difícil, eu pensei, deixa aí um tempo. Passou uns 2, 3 dias, voltei em casa, peguei o jogo e falei assim, jogo, agora é eu e você. Vida, agora é eu e você. Ou eu passo, ou eu passo. Ou eu ganho, ou eu ganho. Vamos lá. Ih, perdi uma vida, morri. Vai de novo, vai. Ih, passei. Chegou a hora que eu consegui passar. Tem gente nessa metáfora que às vezes vive uma vida assim. Ela está vivendo o seu dia a dia, mas quando vem as fases difíceis, ela não é uma pessoa constante. Ela não é uma pessoa que permanece. Ela desiste fácil. Diga a pessoa que está perto de você, se tem alguém perto de você, você diga isso para ela. Fala assim, a vida não vai te dar fases que sejam fáceis. Um exemplo bem claro disso é uma pessoa que viveu uma constância no seu propósito. O nome dessa pessoa se chama Isaac, filho de Abraão. Desde antes do seu nascimento até o momento que entulharam os poços do seu pai, que era uma herança para ele, né? Ele viveu grande dificuldade. Os seus maiores opositores são 2. Então repete comigo, 2 opositores. Primeiro deles, ele mesmo. Segundo, todas as forças externas que eram opostas a Isaac. Entenda uma coisa, as forças externas, elas agem sobre a vida daqueles que são desistentes das fases, como nós falamos, porque essas pessoas que são desistentes das fases, elas já desistiram por elas mesmas. Então, como diz o carioquês, uma coisa puxa a outra. Então, ela vive uma crise, ela vive uma falta, ela não consegue permanecer, ela consegue ser constante nos seus ideais, nos seus propósitos, e porque ela não consegue ser constante, as forças externas vão contra ela. Ela não consegue romper, não consegue passar de fase. Nisso, tudo ao redor dela começa a dar errado. Entenda uma coisa, Deus hoje quer te passar de fase. Posso ouvir um amém? Deus quer te passar de fase. Deus quer te levar para um outro nível. Mas seja uma pessoa constante. Persevere nos propósitos de Deus. Vença você mesmo, para que você possa vencer as forças externas. Nós vimos lá no texto de Gênesis 17, 6 e 7, que era uma promessa. Isso aqui, estabelecerei, versículo 7, como está aqui mesmo, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, entre os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Deus aqui está falando com Abraão. Deus aqui está se referindo, a Abraão com seu filho Isaac. A promessa de Deus, observe bem, aqui Deus já começa a trazer a promessa, já começa a, vamos dizer assim, realizar a promessa que Deus fez a Abraão, gerando Isaac. Mas quando você pega, você vai lá para o capítulo 12, lá no capítulo 12, você começa a entender que lá no capítulo 12, existe uma promessa de Deus. Lá no capítulo 12, versículo 1, existe uma promessa de Deus, falando, sabe o quê? Que Deus daria a descendência de Abraão, faria com que a descendência de Abraão fosse como a areia do mar, as estrelas do céu. Agora olha só, para pensar uma coisa, Deus dando a Abraão essa promessa, como se ele não tinha filhos, como se ele não tinha descendente. Aqui Deus está falando, olha, Deus está falando para Abraão, estabelecer a aliança entre eu e você e os seus futuros descendentes, como se ele não tinha descendentes, como se ele não tinha com quem deixar a sua herança. A constância de Abraão, a constância de Isaac, fez com que ele permanecesse
e ele recebesse essa promessa. Isso demorou um tempo. Sabe o que acontece hoje? Muitas pessoas querem receber de Deus ontem. Muitas pessoas querem receber de Deus rápido. Toda a promessa era da descendência de Abraão. Passa pelo teste do tempo. Então repete comigo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Então o seu maior desafio é vencer o tempo. O tempo não para. Olha quantas coisas na sua vida você ainda não conquistou. E olha que o tempo foi passando. Aqui existia a promessa. Aqui Deus cumpriu a promessa. Gerou um tempo. Esse tempo foi aproximadamente quase que, arredondando, 10 anos. 10 anos entre a promessa dada a Abraão e seu cumprimento em Gênesis 17. 10 anos. Certamente, com muito menos tempo na sua vida, Deus vai realizar as promessas dele. Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Isaac, ele era a promessa de Deus. Isaac, ele era aquele a qual Deus tinha prometido. Se ele era uma promessa de Deus, é correto afirmarmos que ela seria cumprida. Deixa eu falar uma coisa, entenda, as promessas que Deus fez sobre você, sobre a sua descendência, irão se cumprir. Mas sabe qual é o problema? Tempo. Nós queremos tudo no nosso tempo. De preferência para ontem. Queremos que a coisa se realize de maneira rápida. Calma. Aguarde o tempo de Deus. Se há uma promessa, Deus vai cumprir essa promessa. Diga a pessoa que está perto de você, se tem alguém perto de você. Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Segundo, a prova avalia os corações e promove Deus em nossas vidas. Precisamos compreender que todas as promessas hão de se cumprir. Deus não mente. Se Deus falou sobre a sua vida que há uma promessa, espere o tempo dele. Isso vai se cumprir. Aguarde, fique quietinho. Quer abreviar o tempo de Deus? Busque a Ele. Ele pode até abreviar o tempo que Ele tem para você, das suas bênçãos. Mas olha, permaneça, persevere, seja constante. Todas as provas, ela tem uma, vamos dizer assim, uma forma de agir. Toda prova, toda aprovação, toda crise que você vive, ela tem uma forma de agir. E a principal forma de agir dela, dentro desse contexto que estamos falando, é testar o seu coração. Testar sua paciência. Mas quando você passar por ela, quando você romper por ela, entenda, você vai estar mais próximo do cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Só depende de você. Em Gênesis 21, diz assim, Gênesis 21, verso de 1 a 3. Gênesis, abre aí sua Bíblia. Gênesis capítulo 21, verso de 1 a 3. Gênesis 21, de 1 a 3. Vamos projetar aqui para ficar mais fácil, para que você possa acompanhar. 21, de 1 a 3. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Verso 2. Sara engravidou e deu à luz a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Na época o quê? Você consegue ler daí, nessa casa? Lê comigo aqui, ó. Na época fixada por quem? Por Deus. Está vendo aqui o propósito de Deus? Acontece no tempo dele. 3. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Agora volta aqui no versículo 1, por favor. Observe o seguinte: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Se Deus prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Se há na sua vida uma palavra de bênção, Deus vai cumprir. Mas calma, espere o tempo de Deus. Estamos sendo testados agora, né? Nesse período ao qual nós estamos ficando em casa durante bastante tempo.
Estamos sendo lapidados no esperar. Onde eu moro lá tem alguns prédios, e hoje uma pessoa virou lá num prédio lá e deu um grito lá, eu quero sair de casa, né? Estamos em, né, talvez você possa ver essa palavra alguns meses depois, mas nesse período agora que nós estamos vivendo um período de quarentena por causa do tal do coronavírus. Talvez isso seja um passado, quando você for ver essa palavra, né, lá no futuro. Mas ficamos, né, orientados a ficarmos confinados dentro de casa. E é onde eu moro lá, um monte de prédio, um gritou lá do outro lado lá, eu quero sair de casa, o outro lado, no outro prédio, eu também, o outro lado, eu também, eu também, não aguento mais ficar em casa. Aí foi uma brincadeira, um monte de gente indo para a janela e gritando. Mas sabe o que eu entendi com isso? Que existe um tempo. Vai chegar uma hora que depois que essa, entre aspas, quarentena acabar, a vida vai voltar ao normal. Mas houve um tempo. Fazendo aqui a comparação com aqui, houve aqui um tempo. Deus cumpriu o que ele prometeu. Deu a Abraão uma descendência. Terceiro, o segredo da constância é o foco no propósito. O segredo de você permanecer nas promessas de Deus é você focar no propósito. É você focar naquilo que Deus tem para a sua vida. Olha só a vida de Isaac. Depois do nascimento de Isaac, ele viveu grandes emoções. Primeiro, duvidaram de que ele iria nascer. Você lembra disso? Duvidaram que ele ia nascer. Tanto Sara como Abraão, né, em determinados momentos, riram de que eles não tinham mais condições de ter um filho. Então ele já veio ao mundo, né, por milagres de Deus, como você já sabe a história, mas um pouco desacreditado de que ele poderia existir. Ele foi pedido como sacrifício. Isaac, ele foi conduzido, como você conhece a história, para ser sacrificado. E quando chegou lá no alto do monte, o pai dele fala para ele, pai, estou vendo aqui, a lenha está aqui, o fogo está aqui, está tudo aqui e tal, tudo certinho, mas cadê, né, o animal para ser imolado? E aí o pai tem que falar para ele que é ele. Você imagina, pensa isso na cabeça daquele jovem. Segundo, seu irmão mais velho desprezava ele. Né, a história dele com Ismael. Depois você lê o capítulo 17, que você vai entender isso. As pessoas tinham inveja dele. As pessoas desejavam a sua esposa, a sua mulher. Lê lá que você vai ver a história dele. Colocaram pedra nos poços que seu pai havia deixado por herança. Então, ou seja, é uma terra, em uma localidade onde não se tinha água em abundância, se ter um poço, então o pai dele, junto com seus trabalhadores, furaram vários poços. E sabe o que aconteceu? Após a morte de Abraão, um exército inimigo, né, que tomava conta da região, entre aspas, politicamente, democraticamente, foi lá e tomou os poços. E aqueles que não conseguiram tomar, eles entulharam os poços. E falaram, é deles. Imagina essa democracia, né? E por fim você vai ver Isaac tendo a sua esposa, teve a sua esposa, e ela era uma pessoa estéril. Depois Deus abriu o ventre dela e ela teve 2 filhos, como você sabe, Jacó e Esaú. O grande segredo de Isaac foi se manter constante no propósito. Eu não sei o que você passou na sua vida. Eu não sei quais foram as crises, não sei quais foram as dificuldades que você passou, não sei como você foi criado, não sei se trataram você bem ou trataram mal, eu não sei se você está com saúde ou se está sem saúde, mas uma coisa eu tenho certeza, guarde esse segredo, permaneça constante no propósito de Deus, que a sua vitória no tempo de Deus vai chegar, a sua cura no tempo de Deus vai chegar, seja constante, permaneça. Posso ver um amém seu aí? Amém. Enquanto você se mantiver nessa posição de ser constante, Deus vai trazer sobre a sua vida proteção, Deus vai trazer sobre a sua vida prosperidade, Deus vai trazer sobre a sua vida realização dos seus sonhos, Deus vai trazer sobre a sua vida cura. Permaneça firme na sua fé. Conclusão: muitos tentarão abafar suas conquistas, unicamente por um sentimento de inveja, assim como foi na vida de Isaac. Muitas pessoas vão querer ir contra você. Então,
haja exatamente como Isaac, que focou nos seus objetivos, que conseguiu, além de abrir novos poços, restaurar os poços que tinham sido fechados, tinham sido entulhados do seu pai. Ele restaurou, ele restabeleceu a ordem, né, na sua época, mais à frente, podemos dizer assim. Pessoas que não sabem cavar poços, elas querem entulhar os poços dos outros. Observe bem isso. Analise algumas amizades que talvez você possa ter. Analise algumas pessoas que às vezes têm o seu convívio. Tem pessoas que não ficam alegres com o seu sucesso. Gente, eu quero ser real para vocês. Nós estamos vivendo um conto de fada. O mundo de hoje é assim. As pessoas, muitas pessoas não se alegram com o seu sucesso. Te invejam. E por te invejarem, e muitas vezes você é flechado por essa tal de inveja, né? Você acaba muitas vezes dando atenção para isso. E às vezes você não quer conversar com muitas pessoas, não quer se relacionar com muitas pessoas, porque são pessoas invejosas. Então selecione bem quem é as pessoas que você vai andar. Pessoas que se alegram com o seu sucesso, que se alegram com a sua realização. Aprenda essa verdade. Muitas pessoas não aplaudirão suas conquistas, seu sucesso, farão críticas, colocarão defeito, né, inventarão histórias, dificuldades e jamais reconhecerão o seu trabalho. Por mais que você se esforce, por mais que você queira ir, por mais que você queira passar de fases, sempre haverão opositores. Sempre haverão pessoas que não vão se alegrar, né, com o seu sucesso. Então, fechando essa palavra, entenda bem, entenda. Deus tem um propósito para você. E Deus quer te passar de fase. Mas a aprovação na fase só vai acontecer quando você se tornar uma pessoa constante. Quando você não der nenhum passo atrás. Não dê passos atrás na sua vida. Siga em frente. Não deixe assim, ó. Não fica você parado e o mundo vai andando, vai indo para frente e você parado. Isso é dar passos atrás. Dê passos à frente. Dê passos à frente. Não dê nenhum passo atrás. Deus tem um propósito maravilhoso para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, né, para o seu sucesso no futuro. Isso tudo vai depender da sua constância. Então eu te convido agora a você fechar os seus olhos. Se tiver essa liberdade, coloca a mão sobre o seu coração. E você agora dizer para Deus: Senhor, eu quero mudar de fase. Senhor, eu quero inverter. Eu quero ganhar esse jogo. Ó Deus, nessa batalha da vida, eu quero cumprir os propósitos a qual Tu tens sobre a minha vida. Assim como foste na vida de Isaac, assim como ele foi firme, assim como ele foi constante, assim como ele foi permanente, com todas as dificuldades que ele passou. Ore agora a Deus, e peça a Deus, que Ele possa te dar forças, possa renovar a tua força, renovar o teu entendimento. Talvez você esteja aí no seu quarto, trancado, sozinho, ou sozinha, ouvindo o que eu estou te falando. Entenda, Deus aí quer te visitar, Deus aí quer te tirar dessa situação de derrotado, como nós falamos, daquela pessoa que jogou e perdeu e desistiu. A vida, ela te chama para os desafios. A vida, ela te chama, entre aspas, para um jogo. E você não pode ser desistente. Você precisa ser uma pessoa que tem uma constância em Deus e permaneça debaixo dos propósitos ao que Ele tem sobre sua vida, sua casa, o seu sucesso. O seu sucesso vai depender do cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida. E o cumprimento dos propósitos vai vir pela sua constância. Amém? Repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu coloco a minha vida diante do seu altar. Eu não quero viver repetindo fases na minha vida. Eu quero ir à frente
não retroceder, não dar nenhum passo atrás. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço as minhas falhas. Eu te entrego a minha vida. Eu reconheço o Senhor Jesus como autor e consumador, redentor da minha vida. E eu entrego a minha vida para Ele. Faça morada dentro de mim. A partir de hoje, eu serei uma nova criatura. Eu passarei em todas as fases. Não desistirei. Serei constante nos teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração hoje, pela primeira vez, está nos assistindo pela rede social, nos mande uma mensagem. Através do contato que está aí na página do Facebook. Existe um celular aí na página do Facebook. Nos mande uma mensagem, se quiser uma coisa mais restrita. Ou nos manda uma mensagem, ou manda aí pelo Message, né? Ou coloque aí um comentário, para que a gente possa continuar a orar por você. Eu peço a você que nos ajude, que pegue o link dessa página, mande para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, né? Compartilhe na rede social, vá até o nosso YouTube, o YouTube da igreja, Sara Nossa Terra, Jardim Botânico, ache lá, vá lá, se inscreva, né? Comece a nos acompanhar, para que a gente possa cada dia mais e mais estender a palavra de Deus até os confins da terra. Amém? Quero agradecer a você que nos ouviu. Pedir para vocês, continuem conosco. Amanhã nós temos nosso culto da família. Junta a sua família na sua casa aí. Quando der ali mais ou menos 10, 5 para as 7, mandaremos um link também no Facebook. Você clica lá, abre a rede social e você assiste o culto online conosco. Amém? Deus te abençoe. Que a poderosa mão do Senhor Jesus Cristo, que as consolações, exortações e edificações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa. Que os anjos do Senhor estejam guardando você em cada fase, em cada etapa, levando até você a cura. Você recebe isso? Então diga amém. Deus te abençoe. Até amanhã, 19 horas, domingo.